Parashá Bemidbar, no deserto. Vaidaber, Yud Revavirre, El Moshe, Bemidbar Sinai, Be-Ohel Moed, Be-Erhad Lachodesh. Falou Adonai a Moshe no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro mês. Amém. Essa palavra está bem perto de nós podemos cumpri-la. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Começando um novo livro da Torá, né? As portas de celebrar Shavuot. Hoje é o último Shabbat antes de Shavuot. Por isso tem algumas tradições que chamam esse Shabbat de Shabbat Kalá, o Shabbat da noiva. Né? E nós estamos iniciando então o quarto livro da Torá, que é o livro de Bemidbar, que tem o mesmo nome da Parashá dessa semana, Bemidbar. E eu, antes de começar, vou fazer uma brahá e uma oração. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Hashem kideshanu bemitzvotav vetzivanu, leasot bedivrei Torá. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificas com os teus mandamentos e nos ordenas a nos ocuparmos com as palavras e os assuntos da Torá. Pai, Avinu Sheva Shammai, nós louvamos o teu nome, te bendizemos, te adoramos, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que temos de estarmos reunidos, Pai, no teu santo Shabat, Senhor, como povo, Pai, para aprendermos de ti, Pai, da tua Torá, quem tu és, e para que nós possamos ser moldados por ti, Pai. Louvado seja o teu nome, abre, Senhor, o nosso entendimento, Pai, usa-me, Senhor, conforme o teu querer, para que, Senhor, a tua palavra, Pai, possa fazer morada em cada coração aqui, inclusive no meu. Louvado seja o teu nome, em nome e nos méritos de Yeshua, o nosso Mashiach, nós oramos. Amém e amém. Amém. Então, Bamidbar, eu quero começar com o título, e eu fiz um quadrinho aqui para vocês hoje, né, para explicar um pouco o título. Eu acho que eu tenho um fraco pelo hebraico, o nosso rosto também tem. Bamidbar é a 34ª porção, ela quer dizer no deserto. Esse livro, ele é chamado de Números, desde a Septuaginta, né? Porque ele começa com um censo, começa com uma contagem. Mas, de fato, o nome no deserto, ele retrata bem melhor o que é a essência do livro. Aliás, nada na Torá, ela é à toa. Nós temos, assim, nos títulos dos livros da Torá, nós já temos uma mensagem. Bereshit, no princípio, Shemot, os nomes, Vaikra, os chamados, Bemidbar, no deserto, Devarim, as palavras. No princípio, esses são os nomes dos chamados no deserto e essas são as palavras. Porque Devarim é Mishneh Torá, é uma repetição, uma segunda Torá. Né? É um resumo dos 4 primeiros livros pela boca de Moshe, que o nosso Mashiach, ele também, isso é sombra do nosso Mashiach, quando ele ensina nas próprias palavras a Torá, que foi exatamente o que Moshe fez. É interessante, eu queria começar um pouco pelo título, porque o hebraico, ele é desenhado, é como se fosse, para nós, talvez o que a gente mais facilmente compreendesse, fosse uma tabela de elementos periódicos, né? A gente tem H2O, 2 partículas de oxigênio e hidrogênio e uma de oxigênio é água, por exemplo. Né? Então a gente tem, nas palavras em hebraico, a gente tem partículas que formam
desenhos e mensagens. Então eu coloquei aqui para vocês a palavra, o título dessa porção, né? A palavra Bemidbar ou Bamidbar, que tem um bet, que no pictográfico é o desenho de uma casa. Tem um mem, que no pictográfico são águas. Tem um dalet, que no pictográfico é uma porta. Tem outro bet e um resh, que no pictográfico é uma cabeça olhada por trás, né? Como é um príncipe, alguém importante, um cabeça, né? E aqui nessa escritura a gente tem a casa de Israel recebendo águas vivas através da palavra. Por quê? Porque nessa Dalet Bet Resh a gente tem a palavra Dabar, ou Daber, ou Dibur, que é falar. Então a gente tem a casa de Israel recebendo as águas através da palavra. É uma leitura que a gente pode fazer através das partículas do hebraico. Outra leitura que a gente pode fazer, a gente tem o bet, quer dizer em ou no. A gente tem o mem com valor numérico de 40. O hebraico, ele não tem numerais, as letras são números. Então a gente tem no 40 a palavra. E a gente tem nessa porção uma série de 40s que são muito importantes. De certa forma, um fio condutor. Aliás, não só nessa porção, em toda a Torá de Moshe, né? Então, a gente pode também ter essa mensagem que no 40 nós temos uma revelação da palavra. Moshe ficou quantos dias no Monte Sinai para receber a palavra? 40 dias. Então, a palavra veio no 40, né? 40 é um número que é bem simbólico. Yeshua também jejua por 40 dias e 40 noites, né? Também no deserto. E quem o leva para o deserto? O Ruach, a Ruach HaKodesh. Então, uma outra possibilidade que a gente tem de entendimento aqui nesse título também é que a gente tem a letra Bet e a letra Resh formando a palavra Bar. No Salmo 2, dizem que Bar é filho no aramaico. O fato é que no Salmo 2, a palavra para filho usado ali é Bar. Então, na Torá nós temos Bar como filho. O mais comum é Ben, mas temos Bar também. E aí nós temos a porta para o filho. No 40, nós temos uma porta para o filho. E isso tudo nós temos como mensagem compactada. É como se fosse assim, Deus, ele cria o universo também. Ele se contrai e solta o Aleph Bet, né? E a gente, quando a gente cava, a gente consegue meio que descompactar e perceber algumas mensagens, né? A partir disso, né? A gente tem então a porta para o filho no 40. Então o deserto, o que é o deserto? Né? E por que Deus escolhe o deserto? Por que Ele já não deu a Torá antes mesmo das pragas, né? Quando chegou Jacó, né, com a família, os 70 no Egito, né? Ele poderia já ter dado a Torá ali, mas Ele não deu a Torá ali. Ele poderia ter dado em outras oportunidades, e Ele escolhe justamente o deserto. E o que é especial ou peculiar do deserto? O deserto, primeiro de tudo, é um lugar que não tem dono. Porque alguém poderia dizer, se ele escolhesse, sei lá, Israel, ou escolhesse o Brasil, ou qualquer lugar para dar a Torá, alguém poderia dizer, não, Deus deu a Torá para Israel, deu a Torá para o Brasil, para brasileiro. E não é assim. A Torá é de todos. O deserto é um lugar que não tem dono. É um lugar, de certa forma, inóspito. E que na própria Torá nós temos no deserto morte e vida. Nós temos um lugar de perigos, né? Onde o pessoal que foi incrédulo morreu no deserto, né? E havia cobras, escorpiões, tudo isso havia no deserto.
mas é também um lugar de proteção e bênção. O rei Davi muitas vezes se abrigou no deserto. Elias foi para o deserto também para fugir de Jezabel. Então, o deserto é esse lugar onde, de certa forma, há um silêncio que é necessário, né? Há essa possibilidade de um silenciar para que nós possamos ouvir o falar de Deus. Então, essa é a peculiaridade do deserto. E eu queria falar para vocês um pouquinho do simbolismo do 40, porque o 40, no deserto, ele fala de uma transição entre duas realidades ou dois mundos. Um primeiro 40 muito significativo que a gente tem é o tempo de gestação de um embrião. São 40 semanas, né? Então, de 40 semanas, você tem uma vida que sai das águas e vem à luz. E a gente tem um povo que nasce também dessa forma. Sai de um portal ensanguentado, passa pelas águas e emerge como uma nação. E qual é a diferença agora? O que acontece? Eles saem como um povo meio que desordenado. E aqui em Bamidbar, Deus, ele vai colocar ordem no povo, vai estabelecer um acampamento com direções, ordem, as tribos que estão onde, e cada um tem o seu lugar, mas o acampamento tem um centro, e todos são voltados para este mesmo centro, e o centro do acampamento é a tenda do encontro. E essa porção aqui, é interessante que o nível de detalhamento que o Eterno dá em Narda, na Torá, é à toa, né? Ele diz, olha, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, né? Então é Rosh Chodesh. A gente teve o Rosh Chodesh do primeiro mês de Nissan, foi a inauguração do tabernáculo, da Ohel Moed, lá no finalzinho de Êxodo. O livro de Êxodo termina assim, com a nuvem de glória cobrindo a Ohel Moed, no primeiro dia do primeiro mês. E aqui em Bamidbar, depois do livro todo de Vaikra, no livro dos sacerdotes, né, nós temos então o Eterno dizendo, olha, de novo em Rosh Chodesh, só que no segundo mês, é isso aqui, na tenda, na Ohel Moed. Então o Eterno fala com Moshe, e ele diz, olha, faz uma contabilidade. A gente vai ver que depois a palavra é Pakad. Quando Deus lembra de Sara, também a raiz é a mesma, ele Pakad. Então, na verdade, e Pakad é daquela paraxá Pekudei, né, que é uma enumeração, uma contabilização, um inventário, né? Então, quando Deus ele separa para contar um povo, na verdade, ele está se lembrando, mas mais do que lembrando, ele está valorizando alguma coisa ali. E aqui em Bamidbar, não começa, na verdade, com conta as pessoas. Começa assim. E Adonai falou a Moshe no deserto do Sinai, no tabernáculo da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, depois que eles saíram da terra do Egito, dizendo, aqui na minha versão está, toma a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. Mas no hebraico é Seu et Rosh, no singular, que é levanta a cabeça. Então aqui nós temos uma mensagem que é uma mensagem de unidade. Por quê? Porque eles caminham aqui, a gente está na contagem do homem, a gente está se aproximando de Shavuot. Shavuot é a entrega da Torá, Matan Torá para todo o povo, aos pés do Monte Sinai. E aqui o Eterno, ele organiza o seu povo para esse momento de recebimento da Torá, como uma unidade. E a forma como ele faz isso é uma forma que eu queria mostrar para vocês. Jô, me fala
O nome do teu pai, o nome da tua mãe e a tua tribo, por favor. Meu nome é Gisele Rocha de Holanda Lira. O nome do meu pai é José Clemente de Holanda. Minha mãe é Gisele Rocha de Holanda. E eu sou mês de nascimento Benjamim. Tribo de Benjamim. Então a gente tem a Jo, tem um pai, uma mãe e uma tribo de Benjamim. Michele, e você? Me fala. Maria de Fátima, meu pai foi Aleu, e a tribo Manassés, tribo de Manassés. Vocês perceberam o que eu estou fazendo? Eu estou contando como Deus conta. O que o Eterno faz em Bamidbar? Ele não atribui número a ninguém. Numa outra contagem, a gente vê o meio shekel. Nessa contagem aqui, a gente vê descrito o seguinte: tomai, levanta a cabeça da congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, de acordo com a casa dos seus pais, conforme o número dos seus nomes. Então o Eterno, ele chama os príncipes, cada um, e diz: qual é o seu nome? Qual é a casa do teu pai? Qual é a tua tribo? E aí eles, cada um tem o seu lugar. Então o Eterno não simplesmente considera alguém um número. Ele faz um pouco isso que eu fiz. Acabei de contar a Jo e a Michele aqui, né? E isso é o censo que o Eterno faz nessa porção, que não é propriamente um censo, que é justamente dizer: olha, você importa, você tem um lugar. E a gente tem nessa porção também o formato, né, a ordem no acampamento. São 12 tribos, mas não são 12 acampamentos. São 4 acampamentos. A cada lado, a cada um dos lados, você tem 3 tribos, né? E os sábios, eles dizem: olha, as tribos, cada uma é liderada, aliás, a Torá diz que cada uma tem o seu estandarte, o seu líder, né? Do lado leste, a gente tem Judá, Issacar e Zebulon. A gente tem ao sul Ruben, Gad e... esqueci. Ao oeste a gente tem Efraim, Manassés e Benjamim, os filhos, né, de Raquel. E ao norte Dan, Naftali e Asher. E eu queria compartilhar com vocês também que os sábios, eles associam atributos a cada um desses grupos. E a tribo de Judá, ela é dita como associada aos sábios. E tem uma leitura em Pirkei Avot, capítulo 4, que diz assim: quem que é o sábio? O sábio é alguém que tem PhD, muitos títulos, um conhecimento extenso? Não. De acordo com a Torá, o sábio é alguém que é capaz de aprender com todas as pessoas. Esse é o sábio. E aí você tem... Obrigada. Eu vou tomar um pouquinho. E você tem também o forte associado à tribo de Efraim. E quem é o forte? O forte é aquele que faz academia, bate no valentão, bate, né, nos mais fracos lá. Não, esse não é o forte, esse pode ser até o covarde. Quem é o forte? O forte, diz Pirkei Avot, é aquele que é capaz de dominar a si próprio, dominar a sua Yetzirará, a sua inclinação, a sua carnalidade. Esse é o verdadeiro forte. E a gente tem também quem é o que sabe honrar, que é humilde, né? Esse é o que sabe honrar ao outro. Esse é o que é humilde, né? E esse é associado à tribo de Ruben, porque Ruben era o primogênito, né? Ruben, Simeão e Levi, né? Eles seriam, digamos, na ordem, Ruben o primogênito e
iria para Simeão e Levi, todos desqualificados por causa das suas concupiscências, né? Então, o deserto, e essa formação, ela deve nos levar a refletir sobre o que nós temos que consertar em nós, evoluir, saber que nós todos somos chamados, temos um lugar para acampar, mas que o nosso acampamento, ele precisa estar voltado para a presença de Deus, onde a presença de Deus se manifesta, para a tenda do encontro, para o Ohel Moed, porque era assim no acampamento. Então, o 40, né, é essa saída do caos para a ordem, né, essa saída de uma promessa para uma posse que está para chegar, né, que eles vão receber a Torá e eles caminham em direção à terra prometida, né? E é interessante também que Israel, quando você rearruma as letras, né? Você tem Rosh-Li, a minha cabeça, né? O nome Israel com as mesmas letras, você forma essa expressão, né? E é interessante que o Eterno fala em Deuteronômio 28, ali nas bênçãos, olha, vocês serão por cabeça e não por cauda. E vocês quem? E são as bênçãos da obediência. Então o deserto é um local onde o Eterno nos chama para falar conosco, porque Ele quer que nós sejamos moldados por essa palavra dEle. E para isso, nós temos que anular, matar mesmo a nossa inclinação para o mal, que é contrária à Torá. Por isso que Yeshua, ele diz, negue-se a si mesmo, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é que no judaísmo a gente não acredita em monges, em monastérios, em ascetismo, né? Não coma, não toque, não faça cama de prego, nada disso. Na verdade, a gente vive a vida física, mas de um modo elevado, não entregue às concupiscências, né? Nós temos dois níveis, né? O nível animal e o nível que vem do céu, né? E o Eterno nos quer navegando nesse nível espiritual. Aliás, nos Targums, quando o Eterno sopra o fôlego de vida na narina de Adão, nos Targums é dito que ele sopra um espírito falante, porque a palavra é algo que nos distingue das demais criaturas de Deus. Então, a palavra, ela cria, ela gera, nós precisamos deixar que ela nos molde. E é para isso que o deserto representa isso. E se ele será um lugar de vida e transformação, ou um lugar de morte, vai estar a cargo de cada um de nós. É uma escolha. E a diferença é seguir ou não a instrução, o chamado, o convite, porque é um convite para casamento. Mas o Eterno, ele não casa com jugo desigual. Então compete a nós desejarmos, nos purificar, nos separar, negar o nosso ego, né, as nossas concupiscências que forem contrárias à lei de Deus. E Pirkei Avot, não só ele fala desses atributos, né, do forte, do sábio, do honrado e do rico. Eu esqueci de falar do rico. Quem é o rico? Aquele que tem uma conta bancária gorda? Não. O rico é aquele que tem contentamento com seu quinhão. É feliz e grato com aquilo que o Eterno atribuiu a ele. Esse é o rico de acordo com a Torá. E o que nós temos que vigiar, né? Nos desviar? Pirkei Avot também tem uma instrução para nós. Diz assim: a inveja, a cobiça e a busca de honrarias arrebatam o homem do mundo, tiram o homem do mundo. Aqueles que nascem estão destinados a morrer. Aqueles que estão mortos
estão destinados a voltar a viver. E aqui a gente entende o que as palavras de Yeshua, né? As palavras do apóstolo Paulo, Rav Shaul, que fala exatamente isso aqui. E aqueles que vivem novamente estão destinados a ser julgados. Por isso, o homem saiba, faça conhecer e tome consciência de que Ele é Deus, Ele é o modelador, Ele é o Criador, Ele é o discernidor, Ele é o juiz, Ele é a testemunha, Ele é o litigante. Ele no futuro julgará, bendito seja Ele, diante de quem não há iniquidade, nem esquecimento, nem parcialidade, nem suborno. E saiba que tudo faz segundo o cálculo, que a tua má inclinação não te assegure que a tumba seja um lugar de refúgio para ti, ou seja, que seu destino não seja a sepultura. Então aqui é uma advertência com relação à inveja, à cobiça, às concupiscências. Mas de fato, eu quero fechar essa breve preleção aqui da Paraxá, lendo um trechinho da Haftará em Oséias, porque Oséias nos lembra que o Eterno, ele chama ao deserto porque ele quer uma noiva pura, uma noiva que seja comprometida, que seja desejosa. Eu falei na minha última vez que eu tive aqui que criança não casa, então quem se recusa a crescer não pode casar, porque criança não casa, né? E a gente tem na Haftará, dessa mesma porção, eu vou ler uns versículos para vocês, é muito lindo, tudo que fala de casamento é lindo demais, né? Eu vou ler aqui a partir do verso 14, do capítulo 2 de Oséias, diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei com carinho. Então, o Eterno, Ele quando nos leva ao deserto, ou nos convida ao deserto, né? Quando a gente sai, a gente escolhe sair do Egito, da terra da servidão. O Egito é tipo daquilo que nos escraviza. Então, quando nós escolhemos sair do Egito, na saída a gente passa pelas águas, faz a imersão. E então nós precisamos, no deserto, aprender a ouvir a voz de Deus e a confiar na sua instrução para segui-la. E seguindo-a, nós encontraremos vida e vida abundante. E está escrito aqui que, embora o deserto seja um lugar perigoso, um lugar de morte até para alguns, no deserto, o Eterno, Ele quer proteger, Ele quer guardar, Ele carrega no colo, Ele quer moldar sem aquele tanto de ruído que tem quando você está no meio dos ajuntamentos muito grandes, né? E Oséias continua no verso 15: e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança, e ali ela cantará como nos dias de sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Em Bamidbar nós temos um canto lindíssimo, que é o canto do poço. E será que naquele dia, diz Yud Revavirê, tu me chamarás meu marido e não mais de Baal, ou meu mestre. Então, o que o Eterno quer é um casamento. Ele atrai com cordas de amor para o deserto. Sai do burburinho, sai de onde tem tanto ruído que você não consegue ouvir. Vem para o deserto onde há uma calmaria, para que você possa ouvir o falar de Deus na tua vida, porque o que Ele quer é que você seja separada, limpa, vestida, adornada e esteja pronta para receber a maior carta de amor que há, que é a Torá de Deus, a sua instrução para a nossa preservação. Então é isso que Ele pretende. E Oséias, eu vou falar só mais um pouquinho, porque a gente está se aproximando também do período de Selihot, né? Quando os homens aqui na congregação, liderados pelo Rosh, colocam os tefilins, eles citam esse versículo 19 aqui,
E eu te desposarei para sempre. Sim, eu te desposarei comigo em justiça. Então, para casar com o Eterno é preciso justiça. Eu te desposarei em juízo, em benignidade, em misericórdia. Eu te desposarei também em fidelidade, e tu conhecerás Yod Revavir. E a gente deve lembrar que aqui no hebraico, conhecer e adar é um relacionamento íntimo de marido e mulher, é um só. Você representa o Eterno. Se eu sou compromissada com Ele, alguém que olhe para mim, que olhe para você, precisa ver a Ele nas nossas vidas. Então isso que é o conhecimento de Adonai, isso precisa estar refletido na nossa vida. E estará se nós andarmos em obediência, buscando conhecer quem Ele é. E para fechar, eu vou falar para vocês, porque existe um princípio espiritual, uma lei espiritual. O Eterno, Ele faz tudo por leis, tudo, no mundo físico, no mundo emocional, aqui psíquico, e no mundo espiritual nós temos leis. Tem uma lei que é: nós nos tornamos semelhantes àquilo ou àquele a quem adoramos. No Salmo 115 tem um versículo quando fala dos falsos ídolos, ídolos de madeira, de pau, e diz assim: tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. O ídolo, ele é surdo, ele é cego, ele não sabe de nada. E aqueles que adoram ídolos surdos e cegos ficam assim também. É um princípio espiritual. E a contrário senso, quando nós adoramos ao Eterno, aquele que é bondade, benignidade, justiça, todo o fruto do Espírito, fidelidade, misericórdia, nós também nos tornamos semelhantes a Ele. Então, quando Ele nos convida a adorá-lo, é para que nós possamos usufruir e desfrutar dessas qualidades dele. É tudo, um pai não aconselha um filho em benefício próprio, é sempre no nosso benefício. E o convite do Eterno é o melhor que há. E assim, amanhã, vocês vão ter isso tudo esmiuçado, muito mais, porque a Paraxá faz a contagem, né, dos filhos de Israel, mas não como números, como individualidades, atribuindo seus lugares. Nós temos os levitas, que inicialmente não são contabilizados, mas em seguida são contabilizados de uma forma diferente. Nós temos o primogênito. Então essa Paraxá, ela é riquíssima, né? E amanhã no Café com Torá, se o Eterno assim permitir, isso vai ser esmiuçado para vocês. Então não percam 10h30 amanhã no Café com Torá, a Paraxá, Shabbat Shalom.